sou a professora Eliane Trindade, da terceira série da EAJA. Sejam bem-vindos ao programa Conexão Escola. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre bula de medicamentos, abordando os conteúdos de língua portuguesa e história. Vamos lá? Na nossa aula, nós vamos ter uma breve discussão da história dos medicamentos no Brasil. Vamos também buscar nesse texto sinônimos e antônimos, fazer uma leitura de uma caixa de medicação, que é um texto, às vezes, de informação, e dentro dessa caixa nós teremos a bula, que é um texto instrucional. Você já ouviu falar sobre essa evolução de medicamentos no Brasil? Em tudo, nós temos uma história, nós temos uma memória. Vamos buscar lá atrás. Lá atrás, os índios, eles já produziam os seus próprios remédios, seus próprios medicamentos, buscando lá na natureza, as plantas, a cura de algumas doenças. Os jesuítas, eles construíram as primeiras boticas, onde manipulavam os medicamentos e distribuíam para os povos. Mas aí vieram o quê? As indústrias farmacêuticas. E essas indústrias, elas agilizaram todo o processo na produção de medicamentos. Quando a gente fala lá daquela produção, quando os índios produziam e buscavam esse medicamento, vocês têm lembrança de quando vocês adoeciam, que nossas avós buscavam fazer os chazinhos, traziam os emplastros? Esses eram remédios que elas tiravam da natureza. E os índios, com a sabedoria, foram buscando isso. Esse processo dessa indústria farmacêutica trouxe para nós o que eles não tinham: a experiência com a lei, para melhorar no que? Na produção, na orientação de como administrar e usar essa medicação. Então foram criadas as bulas, que vêm dentro das embalagens, foram criadas as tarjas, que são as cores que a gente usa para identificar se a medicação precisa ou não de uma receita médica, mas nós sabemos que mesmo com essa evolução, os remédios, eles vêm para nos auxiliar, e muitos ainda são tirados lá da natureza, das plantas, e são industrializados. Quando a gente falou a respeito do texto, que eu ia falar para vocês a respeito da história dessa medicação, a gente olhou lá que os jesuítas, eles tiveram uma grande importância, porque foram eles que montaram as primeiras boticas. E aí, a gente trazendo para a língua portuguesa, a gente vai trabalhar os sinônimos. Você sabe o significado de botica? Botica significa farmácia. Então, o sinônimo de botica é farmácia. O que é sinônimo? Sinônimo são palavras que possuem o mesmo significado. Às vezes, ela tem um nome diferente, mas o significado é o mesmo. Quando a gente fala de um remédio, nós falamos, às vezes, nomes diferentes, mas o princípio ativo, às vezes, é o mesmo. Temos remédio que, às vezes, falam que tem um nome, e quando a gente vai ver, o princípio ativo é o mesmo do outro que tem um outro nome. Nós temos também as palavras que são antônimo. O que são palavras que têm antônimos, que significam antônimo? São as diferenças, é o contrário do sinônimo. Por exemplo, cura. Quando eu falo cura, o antônimo seria piora, agravar. Quando eu falo evolução, o antônimo é decadência, é involução. Vocês, quando trabalham, às vezes, o texto que nós falamos lá da bula, primeiro nós precisamos do quê? Da medicação, do remédio. Ele vem numa caixa, ele vem embalado. Nós temos várias formas de medicação. Nós temos a medicação que ela vem em gotas, que ela vem em comprimido, ela pode ser injetável,
Então, nós temos os xaropes, nós temos várias formas de administrar um medicamento que tenha o mesmo efeito, mas que sejam, né, de uma forma diferente a composição dele, no caso, ou comprimido, ou líquido. Vamos observar essa caixa de medicamento. A caixa de medicamento, ela nos mostra o nome da medicação. No caso aqui, um paracetamol. O que o paracetamol vai trabalhar no nosso organismo? Ele vai melhorar os sintomas da dor e da febre. Por quê? Porque ele é um analgésico e um antitérmico. Na caixa tem algumas informações. Ela vai nos falar se o remédio é em gota, ela vai falar do uso, se é adulto, se é pediátrico, ela vai falar para a gente que é um uso oral. No caso, a quantidade, o ml, ela vai falar se o remédio é genérico, se ele é similar. Então, na caixa, ela nos passa algumas informações, mas nós precisamos também de observar que nós temos uma bula. Essa aqui é uma bula de uma medicação que vem dentro dessa caixa dessa medicação. Essa bula, ela é um texto. Muitas das vezes, nós não queremos, né, nos ater a observar essa bula. A bula, ela é um texto instrucional. O que é um texto instrucional? É um texto que vai nos instruir, ela vai nos dar a forma, a maneira de como nós vamos usar essa medicação. Ela fornece ao paciente o máximo de informações sobre aquele medicamento. E muitas das vezes, nós deixamos de ler a bula e nos colocamos, às vezes, até em risco para estar usando essa medicação. Por quê? Porque nós precisamos ter cuidado, às vezes, ao administrar essa medicação, temos que ter cuidado com como, às vezes, até armazenar. Temos que ter cuidado no uso dessa medicação, porque podemos fazer confusão entre medicamentos, porque eles podem ser parecidos e eu estar usando duas medicações e usando de forma errada. Eu posso, às vezes, estar com um problema de diabetes e estar tomando um remédio para tireoide. Nós temos que estar tomando cuidado com o prazo de validade. Toda medicação, lá na caixa, ela vai te falar a validade daquela medicação. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse uso, para não usar a medicação vencida. Porque eu posso, às vezes, em vez de melhorar os sintomas, eu posso piorar. Eu tenho que tomar muito cuidado também com a eficácia, né, com a ineficácia desse tratamento. Porque se eu, às vezes, coloco esse remédio num lugar que não é muito bem armazenado, eu vou ter problema, esse remédio vai ser danificado. Algumas bulas, elas nos falam que nós temos que guardar esse remédio em local fresco, com ausência de luz. E se eu não tenho esse cuidado, muitas vezes, eu vou ter problema com a administração desse remédio. Eu preciso tomar muito cuidado também com crianças, porque na própria caixinha, na bula de remédio, fala que é para a gente deixar longe do alcance de crianças. Muitas medicações, elas vêm com sabores para a criança, né? Sabor de laranja, sabor de uva. E a criança, ela não tem ainda o discernimento de saber que aquilo ali não pode ser usado de uso indiscriminado. Tem que ser dado, às vezes, por um adulto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa ingestão e tomar cuidado com acidentes com crianças. Deixar sempre a medicação numa altura que ela não alcance. E outro cuidado que nós temos que ter muito. Quem nunca fez uma automedicação? O remédio da comadre, às vezes, não serve para mim. A minha dor de cabeça, às vezes, não é pela cabeça, às vezes pode ser pelo estômago. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa automedicação, que é coisas que, às vezes, a gente faz sem observar. Então, nós precisamos, sim, buscar um médico. A bula, ela é um tipo de texto que vai nos informar tudo que a gente precisar sobre essa medicação. Lá, nós vamos encontrar a identificação do medicamento, o uso, se é pediátrico, se é adulto, o modo de usar, a posologia, que vai ser a dosagem, as contraindicações, porque às vezes esse remédio, ele é bom para algo, mas ele é ruim para outro. Nós vimos também
durante essa aula que essa medicação ela tem uma história. E é a história dos medicamentos é que nos conta um pouco sobre essa história. Nessa revisão desse conteúdo, a gente foi lá nos índios, nós buscamos o nosso passado, a nossa cultura, a nossa história, as nossas memórias. Nós vimos também sobre sinônimos e antônimos. Nós fizemos a leitura da caixa da medicação, onde a gente tem que estar atento. Falamos também sobre o texto instrucional, que é a bula. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.